vou te passar à frente para outra parte da sua primeira consulta, que é igualmente importante, que é exatamente o exame imagiológico eventual. Exame imagiológico, pessoal, está aqui atrás da janelinha, vocês não conseguem ver, é um exame complementar de diagnóstico. E como tal, ele é complementar. Portanto, ninguém pense que vai fazer diagnósticos exclusivamente só com base em exames complementares de diagnóstico. Por isso é que ele é complementar. Nós temos que ter a concepção e o entendimento de que um exame complementar de diagnóstico ele vem reforçar ideias ou esclarecer dúvidas que ficaram de um exame prévio, que é o exame clínico e sintomático do paciente. Portanto, o conjunto de sinais e sintomas pode exigir do profissional o pedido de algum exame complementar de diagnóstico. E esse exame complementar de diagnóstico, ele pode ser, pelo menos aqui, em 3 vias de imagem, pode ser radiográfico, pode ser tomográfico ou pode ser através de uma ressonância magnética. Também pode ser ecográfico e por aí fora, mas vamos nos ater aqui a esses 3 exames que geralmente já compõem de uma forma bastante satisfatória o arsenal de exames complementares de diagnóstico para um dentista, especialmente se for um dentista DGR, um dentista capaz realmente de ser um ponto fora da curva. Por quê? Porque a primeira questão é quando é que eu vou pedir o diagnóstico, quando é que eu vou pedir esse exame complementar de diagnóstico? Eu vou pedir quando as informações, os sinais e os sintomas não sejam suficientes para fechar um diagnóstico. Se eu já tenho um diagnóstico, se eu já tenho a informação suficiente, satisfatória e objetivamente sem margem de dúvidas para um determinado diagnóstico, eventualmente eu posso dispensar o meu paciente de fazer uma radiografia que tem sempre aquele fator de radiação e que a radiação, obviamente, quanto menos for utilizada, tanto melhor. Acontece que na radiografia nós temos imagens bidimensionais, nós temos uma planificação das imagens. E essa planificação das imagens provoca sobreposição, provoca alterações de paralaxe, provoca distorções, provoca sobreposições, uma série de fatores que, obviamente, podem confundir ou complicar ou até dificultar um diagnóstico. Então, para essas situações, nós temos, por exemplo, a tomografia. A tomografia nos permite hoje fazer cortes em todos os planos do espaço, seja no plano sagital, coronal, axial, nesses planos, e nós conseguimos ter uma visão tridimensional do indivíduo. E, obviamente, vemos aquilo que os olhos não podem atingir, assim como acontece com a radiografia, ou seja, nós vemos por dentro, por trás do tecido mole. Então, essa é uma das ferramentas importantes quando nós precisamos localizar tridimensionalmente determinadas situações. Então, quando é que eu vou deixar de pedir uma radiografia e vou pedir uma tomografia? Quando o posicionamento espacial daquilo que eu preciso ver fizer diferença no meu diagnóstico. Então eu vou optar pela tomografia, que vai gerar também radiação, mas eu vou optar pela tomografia para ver tridimensionalmente o posicionamento espacial dentro das estruturas. Uma questão que é muito, muito, muito relevante é nós termos sempre a concepção de que tecidos moles não aparecem em radiografia. Para as radiografias nós vemos apenas tecidos duros. Isso não é totalmente verdade. Os tecidos moles, especialmente hoje em dia, pelo fator de colimação das imagens, ele já permite que nós tenhamos uma inferência, uma pré-observação do tecido mole em termos não precisos, mas minimamente em termos volumétricos e de ocupação, que nos permite visualizar alguns tecidos moles. Então, numa radiografia, é perfeitamente possível nós identificarmos, por exemplo, uma hipertrofia das adenoides, uma hipertrofia de conchas nasais ou cornetos nasais. São tecidos moles, mas que nós conseguimos perfeitamente visualizar em determinadas imagens radiográficas. E isso prova, assim como o perfil tegumentar,
de um paciente que aparece nas radiografias, especialmente, por exemplo, nas teleradiografias em norma lateral, em que nós apanhamos a face de lado e vemos não só o esqueleto, o crânio em norma lateral, mas também apanhamos todo o desenho do perfil tegumentar do paciente. Isso é importante para uma série de diagnósticos. Mas, por excelência, nós não vamos ter toda a informação do tecido mole e, principalmente, não vamos ter com a nitidez e a clareza que nós podemos obter, por exemplo, na análise de tecidos moles, a partir de uma ressonância magnética. Então, quando é que a gente vai pedir uma ressonância magnética? Quando alguma situação de tecidos moles implica com a necessidade de um diagnóstico, por exemplo, um disco articular, uma situação de questões musculares, de identificar, por exemplo, processos de crescimento de patologia, de neoplasias dentro de processos glandulares, dentro das glândulas que estão salivares, dentro da cavidade bucal nós temos a língua, há várias estruturas que podem beneficiar com uma imagem de ressonância magnética para fazer um diagnóstico mais objetivo, mais claro, mais preciso. Então é para essa finalidade que servem as ressonâncias. Então vocês já sabem que radiografias elas são planificadas, tomografias são tridimensionais e as ressonâncias magnéticas também podem ser tridimensionais, podem dar alguma percepção, mas também vão te dar uma leitura de um objeto completamente diferente, que é o tecido mole e não propriamente a parte óssea, a estrutura óssea. Embora, obviamente, que nós vamos, por negativo, acabar por obter, assim como na radiografia, alguma percepção da estrutura rígida que na ressonância magnética vai aparecer em negativo, como aparece em positivo o tecido mole na radiografia.